Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é pra gente conversar um pouquinho sobre as minhas leituras da primeira parte do mês de maio. E li 3 livros bem legais, gostei bastante dos 3, então a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Mas antes disso, eu queria fazer uma indicação. Eu não tenho feito aquele vídeo de indicação de não livros, eu sei que algumas pessoas vieram falar comigo que estavam sentindo falta, mas eu não tenho lido muitas coisas na internet, não tenho entrado muito em nenhuma rede social, nem nada do tipo, então eu tô bem por fora e tô sem material mesmo para fazer aquele tipo de vídeo, mas eu queria deixar a indicação de um podcast que eu tô ouvindo, chamado Clássicos Sem Classe, que eu tô gostando muito, da Juliana Brina. Eu acho que eu já ouvi 2 episódios, eu acho que tem 2 episódios ainda pra eu ouvir. E ela tá falando um pouco sobre essa coisa de cânone, de formação de cânone, de o que fica excluído quando se forma um cânone, como que é essa questão dessas autoras mulheres ou autores queer que acabaram ficando de fora e enfim, esse tipo de coisa. O primeiro episódio dela, ela discute justamente essa questão da formação do cânone e eu achei que ela conseguiu entrar numa discussão de uma maneira muito profunda e muito bem organizada e eu assim, achei incrível e tô achando bem legal. O segundo episódio é sobre algumas editoras que tentam trabalhar e retrabalhar com essa questão de trazer esses autores meio desconhecidos. E é um assunto que eu achei muito interessante, mas é muito interessante pensar também que a gente tem esse cânone no Brasil que a gente não conhece, de vários autores que ficaram de fora, autores, autoras, enfim. Então tudo isso é uma discussão, eu acho, muito importante da literatura hoje, de entender esses processos e refazer esses processos de uma maneira que faça mais sentido pra gente no mundo de hoje, né? Então, queria deixar essa indicação pra vocês e pra quem me pede pra voltar com esse tipo de vídeo. Gente, quando eu tiver indicações, quando eu tiver bastante material, eu volto com ele sim, eu também gosto bastante dele. Só não tá dando agora. E fica aí, então, uma indicação bem pequenininha pra vocês. Bom, vamos lá então. Primeiro livro que eu queria falar, o primeiro livro que eu terminei de ler em maio, é um livro bem curtinho chamado Esquina da Minha Rua, do Carlos Machado. Carlos Machado é um autor lá de Curitiba. Esse aqui é um livro que ele lançou no final do ano passado. Uma história curiosa que o Carlos foi meu professor no ensino médio, então eu tenho um carinho imenso por ele. E é um livro que se passa em Curitiba, o que eu achei interessante. Outra curiosidade também é um dos primeiros vídeos do canal, não é o primeiro, mas eu acho que tá entre os 10 primeiros. É um vídeo que eu gravei sobre um livro do Carlos, com uma amiga minha, inclusive. E tá bom, tá lá, se alguém quiser dar uma olhada nos primórdios deste canal. O que eu achei legal desse livro, ele é um livro que intercala 2 personagens, então a gente tem um personagem que é um professor, músico, escritor, que tem uma vida agitada, digamos assim, viaja bastante, tem pessoas na vida dele e etc. E a gente tem uma personagem que é uma senhora já de mais idade, que foi secretária de uma das escolas que esse outro personagem trabalhou. E eles têm ali uma relação mais ou menos de amizade, assim, ele é amigável com ela. E ela é uma senhora um pouco mais sozinha, um pouco uma outra situação de vida. Então, a gente tem um capítulo desse personagem, desse professor, em primeira pessoa, falando um pouco sobre a vida dele, o que tem inquietado ele. Então, não mostra a vida dele de um jeito assim, sei lá, glamouroso nem nada, mas um pouco do que é ser ele, um pouco do que ele pensa e etc. E a gente tem então essa outra personagem feminina escrevendo cartas para ele. Não são cartas de amor, é uma coisa mais no sentido de admiração, amizade mesmo. Exceto que ela vem de um lugar muito diferente de fala, um lugar muito diferente de vida, já mais velha, mais pobre, mais doentinha e etc. Então, eu acho que o livro brinca um pouco como esses 2 personagens que aparentemente são tão diferentes entre si, eles têm esses pontos de encontro em que eles também fazem um pouco parte da vida um do outro, ainda que talvez ele faça mais parte da vida dela do que ela faça da parte da vida dele. Mas como isso é possível, ainda que a gente percebe que
são encontros e desencontros, né, basicamente, porque existe sim o ponto de encontro e o ponto em comum entre os dois, mas ao mesmo tempo existe ali uma barreira que faz com que ela não queira falar com ele se ela vê ele na rua, por exemplo, que não quer incomodar ou alguma coisa assim. Então eu acho que ele brinca um pouco com essa noção de proximidade e distância entre esses dois personagens. Outra coisa que eu acho muito interessante é como os dois personagens desenvolvem relações muito diferentes com o espaço urbano e com a questão da identidade. Então, pro Pedro, que é esse professor, esse personagem principal, a questão da identidade é muito atrelada à sua experiência, à sua vivência, à sua língua, a alguma coisa mais no tempo presente, talvez, e ele pensa muito na questão da identidade a partir dessas experiências do outro que ele teve viajando, né? E para outra personagem, não. Para outra personagem, a imagem da identidade está muito atrelada ao passado. Então, a questão da família e dessa coisa dos imigrantes europeus que vieram para o sul do Brasil e que vieram formar essa vida. Então todo esse pensamento está nela, essa identidade que é ao mesmo tempo local e brasileira, mas que tem aquele pezinho no imigrante e como que isso se constrói. Então isso também é muito, muito, muito legal. Porque para ela essa questão da migração tá no passado, né? Tá da onde veio para chegar aqui. E para ele talvez esteja mais no presente no sentido do que eu sou e o que eu posso me tornar, para onde eu posso ir. Então essa é uma oposição bem interessante entre eles. Foi um livro bem gostoso de ler, até porque foi legal ler sobre Curitiba, né, na perspectiva de uma outra pessoa, e é um livro que eu recomendo bastante caso alguém tenha interesse. Bom, depois disso eu li um livro da Karen Blixen, Anedotas do Destino, que é uma autora dinamarquesa, vejam só pra vocês. Gostei bastante, ao contrário daquela outra autora que eu li faz algum tempo, acho que eu li em março, a Dorothy North, alguma coisa assim, que eu não gostei tanto assim, mas da Karen Blixen eu gostei bastante. Esse aqui é um livro que eu já tinha fazia algum tempo, eu aproveitei então para ler agora. Ele foi um livro publicado originalmente em 1958 e essa edição aqui saiu pela Kozak Naif. Gente, eu não tô sabendo se ela já saiu por alguma outra editora agora, mas eu vou tentar dar uma olhada e se eu achar alguma coisa eu deixo na descrição do vídeo. E se alguém souber de alguma coisa, por favor, deixem nos comentários também. A tradução desse livro é do Cássio de Arantes Leite. A Karen Blixen, então, nasceu na Dinamarca, mas ela tem uma experiência interessante, porque ela passou muito tempo fora da Dinamarca também. E ela foi ter uma fazenda na África, se eu não me engano, no Quênia. Depois ela volta para a Dinamarca também. Então, ela tem uma relação, né, de alguém que não ficou só aqui e teve outras experiências assim também. Esse aqui é um livro de contos, tem provavelmente um dos contos mais famosos dela, que é A Festa de Babette, que é um conto muito bonito, que virou filme e tudo mais, mas tem algumas outras coisas também. Se for para resumir, eu diria que muito desse livro tem a ver com uma tradição do contar histórias e pensar que a Dinamarca é o país do Hans Christian Andersen, dessa coleta desses contos de fada, dessa história oral e desse tipo de coisa. Eu acho que muito do que ela faz se relaciona com isso. Boa parte dos contos tem alguma relação com a coisa de contar e da narrativa e esse tipo de cuidado. E muitos também têm esse clima meio de conto de fada, de a princesa, esse jeito de contar, desse terreno distante, a semelhança com isso. Mas ela dá uma pegada bastante diferente também, em parte por essa experiência africana dela. Então ela vai fazer comentários, vai incluir imagens e personagens e referências a algumas coisas africanas de vez em quando, ou muitas referências à questão de viagem, à questão do estrangeiro, à questão do outro. Então tudo isso aparece aqui também. E tem a coisa dela ser uma pessoa mais moderna, uma mulher e etc. Eu acho que isso muda um pouco a perspectiva dela também. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos contos. Um deles chama O Mergulhador
E é um conto que tem mais forte essa questão da relação com as histórias orais da África, misturada com essa tradição de contar histórias orais dinamarquesa, o que eu acho bem interessante. É interessante porque o personagem da história é um contador de histórias que está contando uma história para um cara que é o personagem da história. Então, essa relação, né, entre contar, o ouvir e etc., eu acho que ela constrói isso de um jeito muito interessante e muito complexo. Me lembrou um pouco a Odisseia, que é né, que as grandes aventuras de Odisseu a gente não vê, a gente vê ele narrando para outra pessoa, né? O que é muito interessante. E eu acho que esse conto é bem mais conciso que a Odisseia, né? Obviamente. Mas eu acho que ela brinca um pouco com essa noção de o que a gente ouve, o que a gente é e etc. Então eu achei que ela construiu esse conto de um jeito muito bom, foi um jeito muito legal de entrar no livro, assim. A Festa de Babette, que é provavelmente o conto mais famoso dela, eu nunca tinha lido, eu não sabia muito sobre a história, eu achei incrível. São duas senhoras de idade que eram filhas de um cara muito religioso que tinha formado uma espécie de religião nova, não uma religião nova, mas um pregador luterano e que sempre prezava pela pobreza, pela simplicidade, etc. Elas acabam acolhendo uma estrangeira, uma francesa que teve que fugir de Paris, e a gente só vai entender exatamente o que aconteceu mais no final do conto. E em determinado momento essa senhora, a Babette, ela consegue um dinheiro de um prêmio de loteria e se oferece para fazer um banquete para essas pessoas locais. E o que acontece depois disso? É um conto muito bonito, muito cheio de camadas e muito... Eu achei que ela escolheu um jeito muito interessante de narrar uma história muito maior, porque no fundo a gente está na vida ali de mulheres, num ambiente doméstico, duas solteironas, uma empregada e tal, mas os panos de fundo para a história dessas três personagens são muito grandes e muito interessantes, então eu achei um conto assim maravilhoso. Outro que é a Tempestade, que eu também achei muito legal, uma personagem que vai atuar numa peça de teatro da Tempestade de Shakespeare, é uma peça que eu não li, mas eu imagino que tenham ali algumas relações muito interessantes entre os dois. Acontece um acidente num barco e ela é tida como heroína por ter ajudado ali a resolver a situação e tal, quando essa companhia estava indo para os seus lugares de apresentação. E é muito interessante porque ela começa a sentir uma culpa muito grande depois pelo que ela fez, e daí quando a gente vai entender o que aconteceu é bem legal. E de novo essa relação entre texto, entre ficção, entre realidade, entre quem conta, quem faz, quem não sei o que, e dessa vez com uma camada extra que é a encenação, o teatro, o drama, e então é muito, muito, muito interessante, eu gostei muito. Mais dois contos, A História Imortal, de novo tem essa coisa do contar histórias, um comerciante muito rico do cantão fica um pouco chocado quando ele descobre que uma das histórias que ele ouviu num barco não era verdade, era só uma história que todos contavam, e ele encuca de querer fazer essa história ser verdade, porque ele não vê sentido numa história existir ficcionalmente, né? Numa história existir sem que ela não tenha sido verdade. E como ao tentar fazer isso, ele também faz outra coisa e ele muda um pouco essa história. É bem interessante como essa relação se dá. E por último tem O Anel, que é o único conto do livro que realmente se passa na Dinamarca, que tem um clima de conto de fada, na minha opinião, assim. É um casal recém-casado, o anel tem a ver com a questão da aliança, e tem essa menina, a floresta, o príncipe, o casalzinho, sabe? Esse clima assim, mas eu acho que um final bem diferente, um final que tem a ver com a perda da inocência, e acho que é ali que tá um pouco esse modernismo, assim, da Karen Blixen. Eu gostei muito dos contos mesmo, assim, e achei interessante, porque eles são contos que têm um climinha antigo, tem contos que não são tão bem localizados no tempo. O
precisamente, eles têm essa coisa meio etérea neles, assim. Mas eu fico pensando em relação a hoje, quando a gente fala tanto sobre fake news e pós-verdade, coisas assim, como ela já tem alguma percepção nesse sentido, alguma discussão sobre o que é ficção, o que é realidade, o que é contar sobre contar, o que como que se dá esse tipo de construção narrativa nas nossas vidas, que pode ser uma construção narrativa da verdade ou da ficção, e se tem alguma conexão entre ficção e realidade e tal. Então eu fiquei pensando muito nessas coisas, assim, é um livro que eu recomendo bastante. Fiquei bem surpresa, assim, em ler a Karen Blixen, com certeza leria outras coisas dela. Bom, depois disso eu li o The End of the Story, da Lydia Davis, um livro publicado em 2015, já saiu na tradução dele no Brasil, chama O Fim da História. Se eu não me engano, o tradutor foi o Julian Fuchs e saiu pela José Olímpio. Foi um livro que eu já queria ler há algum tempo. Lydia Davis é uma escritora que, em geral, eu gosto bastante. Eu não gosto de 100% de tudo que eu já li dela, mas ela continua me intrigando mesmo. Assim, tem alguma coisa que me faz ter vontade de ler as coisas dela. O livro, de novo, é um livro que tem um pouco a ver com essa questão do narrar e da narrativa e da construção disso. Parece ser um tema recorrente nos livros que eu ando lendo, mas não é tão de propósito, assim. É meio por acaso. A gente tem uma personagem que é tradutora e ela teve um relacionamento tanto breve, pelo que a gente entende, com um homem mais novo que ela. A diferença, acho que, se eu não me engano, é de 12 anos. Esse relacionamento acaba, isso não é um spoiler, gente, e ela escreve um romance sobre esse relacionamento. O livro que a gente está lendo não é este romance. O livro que a gente está lendo é um texto em primeira pessoa dessa personagem, que ela vai falar tanto sobre o relacionamento como sobre a escrita do livro. Então a gente tem... Eu não sei, eu fiquei pensando nessa ideia da autoficção, porque o livro que ela escreveu seria a autoficção dessa personagem, mas o que a gente está lendo é uma autoficção sobre uma autoficção, digamos assim, se isso ajuda a entender a estrutura desse livro. E ele é construído de forma não linear, então ela primeiro vai começar apresentando a ideia de quando que ela tentou dar um fim à história, e qual teria sido o fim dessa história, e começa a narrar isso, e depois ela vai reconstruindo, e depois ela vai não sei o que. Então é um livro todo fragmentado. Eu gosto bastante. E um pouco da discussão do fim da história, que é uma discussão que ela meio que vai usar como linha condutora durante o livro inteiro, tem um pouco a ver com a história talvez não ter exatamente um fim. Qual é o fim de um relacionamento? É quando as pessoas sabem que já terminou, é quando as pessoas de fato se separam fisicamente, mas aí existem desenlaces da história depois, porque você revê a pessoa, você ainda tem sentimentos, enfim, quando que é o fim de fato de alguma coisa, né? E eu acho que é um jeito bem interessante que ela encontrou narrativamente de representar isso, que é tirar a estrutura do texto e deixar ele de forma não linear, né? O fim tá no começo, mas enfim, sabe, ele é inteiro assim. E não é um livro tão... Não diria que ele é difícil de ler nem nada assim por causa disso. Eu achei fácil de seguir, a própria personagem tá fazendo essa ginástica e tal. Não é esquisito. Nesse sentido eu achei bem construído. Tanto que esse personagem, esse moço com quem ela se relacionou, se torna, em alguns momentos, quase uma entidade imaginária, assim, é como se ele existiu na realidade na vida dela por um período muito pequeno de tempo, daí ele deixa de existir na vida dela, mas essa constante permanência dessa figura que já não é mais esse menino tal qual ele de fato é outra pessoa, porque é uma projeção da imaginação dela, né? Então, o jeito que ela vai construir isso é bem interessante. Outra coisa que eu gosto bastante é que ela assume em vários pontos que ela pode não estar narrando as coisas de maneira certa, e ela está narrando como ela lembra,
como ela sente, como ela entende hoje essa memória dela, o que eu acho muito legal. E eu acho que pro pessoal que gosta muito aí de ler sobre escritores também vai ser interessante, porque em vários momentos ela tá pensando, não, mas isso já tá pronto, esse material não tá pronto. Então como que é esse processo de escrita da personagem, né? Eu achei essa parte bem interessante. Para quem traduz, existem algumas discussões que ela apresenta que são muito interessantes. Ela vai falar um pouco sobre a questão da fidelidade do texto, por exemplo, nessa questão, não sei se eu estou narrando de maneira certa, não lembro mais se foi exatamente assim que as coisas aconteceram, mas você nunca tem como garantir essa fidelidade ao texto, né? Você nunca tem como garantir, principalmente quando a gente está falando de literatura, se a tua tradução é completamente fiel ao texto, porque eu entendo um texto de uma maneira e você entende o texto de outra maneira, e o que é fidelidade quando a gente vê o texto dessa forma, né? Então, ela toca nesses assuntos assim de tradução e eu acho que a gente pode pensar algumas coisas muito interessantes a partir disso também. Esse foi um livro que me empolgou bastante no começo, eu fiquei bastante envolvida com ele, e nessa parte que você ainda não conseguiu montar a cronologia, porque ainda tá tudo muito estranho e você ainda não sabe muita coisa, e ela tem frases e jeitos de descrever pequenos acontecimentos e sentimentos que me encantaram muito. Depois dessa primeira parte, da qual eu gostei muito, veio uma parte mais central em que ela fala mais sobre o relacionamento em si e sobre o fim, ou um dos fins do relacionamento, que eu me envolvi menos, talvez porque tenha sido longa demais, talvez o meu problema tenha sido esse, talvez pudesse ser um pouco mais curto, talvez foi uma questão pessoal mesmo, mas eu achei um pouquinho comprido demais, assim. E depois eu acho que no fim ela retoma um pouco o que eu mais gostava sobre isso, que é tentar fechar essa ideia do fim da história, afinal de contas é o fim do livro, mas o fim do livro é o fim da história, né? Tem um pouco essa brincadeira e tal. Então esse miolo que ela fica, ai, mas o menino, mas a blá, 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 que eu fiquei assim um pouco cansada. Mas em geral eu diria que é um livro legal, é um livro que eu gostei. Eu acho interessante o que ela deixa aberto da história, o que ela fecha, assim, eu acho que ela tem uma mão boa para decidir essas presenças e ausências, então essa parte eu também acho bem legal e muito bem resolvida, assim. E é isso, pessoal, foi mais ou menos isso que eu li. Eu tenho lido também bastante Walter Benjamin, mas eu não tô lendo nenhum livro inteiro, eu tô lendo um texto específico, que é a tarefa do tradutor. É um texto que tem a ver com a minha dissertação, e eu tô lendo em várias edições diferentes e eu tô ficando bem confusa. Às vezes eu acho que eu entendi alguma coisa e daí quando eu tento escrever ou explicar para alguém eu vejo que eu não entendi absolutamente nada. Ou quando você lê duas versões diferentes do texto e entende coisas diferentes, o que, enfim, né? Quem faz trabalhos acadêmicos imagino que deva me entender nesse aspecto, então eu devo continuar lendo Walter Benjamin aí na segunda metade do mês de maio. E eu terminei o livro da Lydia Davis hoje de manhã, então eu não comecei ainda mais nada assim pra diversão, não sei ainda muito bem o que eu vou pegar. Acho que vou ler Maternidade da Sheila Haidt, que eu tô com bastante vontade. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e me contem aí o que vocês leram de legal nos últimos tempos, e até a próxima. Tchau, tchau.